Fala galera, Pedro Vitor aqui falando mais uma vez. Hoje trago a análise do jogo de ontem, Portugal e Dinamarca. Um jogo que teve muitas alternâncias táticas do jogo. Tivemos muito equilíbrio o jogo todo. A poderosa Dinamarca, tetracampeã mundial, que parecia ser imbatível dentro da própria Dinamarca, ontem teve esse dia, né, que chegaram a derrotar a Dinamarca dentro da própria Dinamarca. Portugal fez um jogo maravilhoso, palmas, toda a admiração possível pela comissão técnica e pelos jogadores de Portugal, que fizeram um jogo brilhante, foi excepcional. Uma aula tática de handebol, para quem gosta de ver o nosso esporte. É uma partida que vai entrar para a história, talvez, sem dúvidas, top 3 dos jogos da história de Portugal e da história dessa competição, da Euro, pelo menos dos últimos 4, 5 edições aí, 8 anos de Euro, nunca teve acho que talvez um jogo nessa magnitude. A Europa inteira está falando desse jogo e só tem a falar. Fiquem aqui comigo, observem a análise que foi feita. Não foi fácil fazer essa análise, eu coloquei muitos pontos positivos da seleção portuguesa, foi só o que eu pude colocar, né? Palmas de verdade a Portugal, e escolhi muito mais dar uma ênfase maior no ataque de Portugal, que foi uma verdadeira aula, com vários princípios diferentes, várias formas de jogar, um plano de jogo muito ajustado ao seu modelo de jogo e aos seus jogadores. Principalmente, né, o Francisco, o Kiko Costa e o Martim Costa, que fizeram um jogo brilhante. O Rui Silva teve um papel fundamental, o único central português na competição, conseguiu colocar vários princípios do jogo, né? Sabia que quem joga contra a Dinamarca sabe o quanto é difícil chegar na casa dos 30 gols. E eu acredito que é o ponto mais complicado de você jogar contra a Dinamarca. O volume deles ofensivo é muito alto, independente se você faz um jogo excepcional na defesa e no retorno defensivo, eles vão produzir muito, porque o número de turnovers deles são muito baixo, o número de lançamentos fora da baliza é muito baixo, a eficiência deles geralmente é muito alta. Então, se você quer jogar contra Portugal, ou desculpa, se você quer jogar contra a Dinamarca, não tem hipótese. Ou você ataca muito bem, ou você não tem nem hipótese. Então, defender e retornar é obrigação contra a Dinamarca. É obrigação. Você quer jogar contra a Dinamarca, você retornar bem e defender muito bem é obrigação, para minimizar o máximo possível e tentar deixar abaixo desse número aí de 30 gols, quase como uma receita, né? Digamos assim. Então, Portugal defendeu muito bem, retornou muito bem, sobretudo no início do jogo, retornou muito bem, frustrando ali e equilibrando já de cara as ações. E o ataque de Portugal ontem funcionou de uma forma maravilhosa, e isso para mim foi o grande ponto, né? O jogo ofensivo de Portugal. Então vou colocar aqui alguns vídeos e vamos dar uma olhada e analisar sobre isso aí. Bom, falando sobre o ataque de Portugal, jogou muito com essa entrada de ponta, circulação de extremo, cruzamento forte para o lado, entrada do ponta, mais permuta, lateral central, e o início do jogo com bastante continuidade. Golaço do Kiko, novamente permuta, e inicia esse jogo em cima desse lado direito da Dinamarca. Foi uma tônica do jogo. Antônio Areia novamente ali tentando.
iniciando sempre com um princípio falso, assim falamos, X do pivô, Antônio Areas corta e volta para o seu posto, e o jogo começa a ser transformado no que foi proposto, com as continuidades, alargando um pouco esses ataques e atacando sempre esse lado direito. Continuidade, o Rui ganha novamente o lado direito, em cima do Lauge. Cruzamento largo e o Kiko novamente com outra trajetória larga, iniciando esse cruzamento aí. O Nicolas Jacob assim coloca um 5-1, tenta tirar esse centro de quadra português com Sagro na frente. Detalhe nesse momento é o tempo do jogo. O Iturriza entra no jogo, o Martim vem para o jogo, o Paulo Pereira já começa a fazer suas rotações, o Leonel vem para o jogo, trocando já 3 peças da sua equipe, mudando o teu formato do jogo, antecipando as rotações, esse desgaste físico, para tentar jogar contra a poderosa Dinamarca. E funciona, Iturriza desmarca. E funciona, Iturriza desmarca nesse jogo 1-1 forte do Martim. E arranca já 2 minutos assim, logo no início. Depois mais uma permuta. Martim vem jogar novamente do lado direito com Simon Hall. Kiko fixa forte e o Martim vem sacar 2 minutos. O segundo em 5 minutos. Novamente Martim jogando em cima desses terceiros defensores. E novamente arremesso em cima do terceiro defensor do Sagostro. Golaço do Martim. Permuta alta novamente, mais cruzamento, central lateral, princípio falso, Turriza desmarcando e o Rui, desculpa. Portugal agora troca um pouco seus princípios, começa a jogar um pouco mais com os cruzamentos, como podemos ver. O Branquinho circulando novamente, buscando atrasar, e o Rui começa do mesmo lado da permuta. Pode ver, bem rápido a trajetória para marcar esse gol. Outra bela ação, o segundo defensor muito alto no Kiko, e Portugal vem, consegue esse belo gol. Portugal troca um princípio, coloca o pivô entre 1 e 2, atacando o meio, primeiro com o Martim, depois com o Kiko. Mais uma troca de princípio português. Simon Piquelic dorme um pouco no ponto e Portugal aproveita através da falta. Um golaço do Antônio Areia. E o Martim decisivo mais uma vez. Agora para finalizar o jogo. Muito forte nesse 1-1. Gigante Salvador. Esse duelo 2-2 foi um pouco complicado para a base de Portugal, mas o Capo de Ville já aparecendo no jogo. Ótima partida dos goleiros de Portugal. Dinamarca atacando 7-5, pela grande eficiência que Portugal tem no 6-5 defensivo. Foi optado colocar o 7º jogador. Dinamarca tenta colocar o Salgstrom 1 e 2, tentar aproveitar essa dinâmica e consegue um grande gol através de uma grande mobilidade de jogo. Mas Portugal foi muito forte nesses duelos, 1-1, 2-2, sem pivô, muito aguerrida, muito forte fisicamente a defesa portuguesa. Uma ótima ação do Lauge, criando essa superioridade. Dinamarca tenta jogar 7-6,
Os goleiros portugueses apareceram novamente. 7-6. Um golaço. Dinamarca volta com o Lauge, que para mim foi uma peça que ficou muito tempo fora do jogo. Tava desequilibrando muito. Portugal foi uma profundidade muito alta no início do jogo. Tentar minimizar esses lançamentos de 9 metros. Conseguiu muito bem nessas ajudas. Foi um grande jogo de Portugal, defensivamente. Mais uma vez o lance de 7-5. O ataque é impar de Portugal, tentando minimizar essa frequência do ataque dinamarquês, foi muito interessante. O retorno defensivo, como foi falado, Portugal muito bem nesse início do jogo, retorno defensivo, muito forte fisicamente nesses duelos. Gol do Kiko, Dinamarca tenta novamente sair pela segunda vez e não consegue. Mesmo caindo no chão, agora o Gui novamente. Só agora o Gitzel consegue fazer seu primeiro gol. Mais uma vez o retorno, 6-5. A bola sai, conseguem chegar antes. Simon Piklik consegue a vantagem e o Landim consegue fazer o gol. Gitzel no meio, consegue esse jogo, achar o pivô e gol. Reparar novamente nesse lance no placar, né? Foi esse momento aqui, Dinamarca abre 2 gols em Portugal, simplesmente quando acelerou novamente um pouco esse contra-ataque, pelas trocas longas que estavam sendo feitas por Portugal. E agora o outro contra-ataque já foi quase no final do jogo, o Lauge, quando volta, um ataque rápido, consegue marcar, tentou mais um outro ataque rápido já no desespero Dinamarca, e o Capdeville fecha a conta. E é isso, pessoal. Trouxe alguns momentos do jogo. Claro, foi um grande jogo e demoraria muito tempo para gravar tudo isso. Seriam muitas horas de análise, porque realmente foi um jogo espetacular. Acredito que todo amante do handball deve observar esse jogo, deve estudar esse jogo, porque teve muitas coisas positivas. Então fica aí o meu muito obrigado a todos vocês. E vamos falar mais sobre o nosso querido handebol. E é isso. Tchau, abraço. Curte o vídeo e manda para quem você conhece que é amante do handebol. Um abraço. Tchau, tchau.